Oi, gente, começa agora mais uma edição do nosso BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. E hoje nós estamos aqui com o nosso programa número 2, falando de relacionamentos da nossa Oficina do Sentimento. Vou começando a agradecer direto, vocês já conhecem aqui as nossas participantes, então eu agradeço a Rosana de Rosa, que é coach, obrigada pela presença. Obrigada. Ionara Rocha, terapeuta, obrigada pela presença mais uma vez, Ionara. Cíntia Cavalcante, também terapeuta, coach, não é, Cíntia? Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. E como vocês que já assistiram o programa número 1 sabem, nós encerramos o programa com uma colocação muito interessante da Cíntia. Como que podemos, né, em questões ali de segundos, às vezes não é nem minutos, segundos. Num minuto a gente ama, no outro minuto a gente odeia a mesma pessoa. Agora eu quero te beijar e agora eu quero te matar. É a música entre capas e beijos. É entre capas e beijos. Então nós vamos, não é? Nós vamos começar o programa de hoje já assim, falando disso. O que fazer nessas situações? Por que isso acontece? Foi essa a sua colocação, não é, Cíntia? Pra gente conversar sobre isso, sobre relacionamentos que tá chamando atenção pelo fato que de um momento eu amo muito essa pessoa, essa mesma pessoa que eu amo muito me causa muita dor e sofrimento. E aí, vamos lá. Quem começa? Deixa a Rosane começar. Eu acho que, de certa forma, a gente vai projetar muito a nossa condição interna naquilo que a gente sente na relação, né? Então, eu acho que esse olhar, essa instabilidade, se a pessoa prestar atenção, tiver esse olhar, vamos dizer, mais cuidadoso, talvez ela perceba que ela está vivendo esse alto e baixo, né? Talvez uma insatisfação com a carreira, talvez uma expectativa em função da idade, alguma mudança, né? De um trâmite, as crianças saíram de casa, algo que às vezes a pessoa está vivendo, que pode gerar, né? Então, acho que ela se autoconhecer ainda continua sendo o melhor sistema para poder resolver isso. Acho também, a gente tinha pensado, até falado um pouquinho no intervalo do primeiro episódio, essa questão do espelhamento, né? Porque muitas vezes a gente vai atrair circunstâncias, pessoas que vão espelhar muito da forma como a gente se trata. Tem gente que quando eu falo isso, eu fico horrorizada. Fala, como? Então você quer dizer que essa pessoa que eu atraí reflete um pouco de quem eu sou? Eu falo, olha, liga para Carl Jung, porque eu não inventei isso. Ele desencarnou, mas tem uns telefones diretos, vocês se arranjem. Porque, na verdade, a gente muitas vezes atrai circunstâncias. Às vezes a gente atrai pessoas que nos agridem, porque isso é o que a gente está fazendo com a gente, né? Então, a gente vai perceber. Então, eu diria assim, que todos os processos que geram algo que nos, vamos dizer, que nos deixa instável, a gente deve buscar conhecer o que está atrás disso, né? Nós precisamos buscar conhecer. A gente pode comprar um anel novo, pode comprar uma bolsa nova e achar que isso faz com que mova, mas um pouquinho mais na frente a gente vai perceber que a insatisfação continua, né? Então a gente precisa resolver. O estado de humor também, né, é muito interessante, porque claro que aquilo que nos irrita naquela pessoa, obviamente está dentro de nós, né? Isso aí, toda a linha da psicologia, todo mundo entende, embora ninguém goste muito de ouvir isso, não é uma coisa muito agradável, como você diz, mas pelo o marido, a esposa está muito próximo ali, então de vez em quando vem aquela irritação, né, que na verdade, além dessa irritação estar dentro de nós mesmos, é algo que nós estamos projetando no comportamento do outro, né? E aí a gente raramente consegue ver isso no momento da irritação. Esse, para mim, é um grande problema. Você talvez consiga ver depois, mas não consegue segurar aquilo. E nisso entra todo o processo de ódio que você mencionou, Cíntia, que é aquela explosão dentro do relacionamento. Eu odeio essa pessoa, eu não quero estar com essa pessoa, eu quero sair daqui. Tudo isso é um processo que começa, que tem um trigger, e você vai alimentando aquilo, né? E isso vai crescendo em discussões, então aquilo vai ficando... Porque o outro também não entende a sua irritação, sabe? Assim, as brigas são muito comuns porque o mau humor
faz parte ainda do ser humano, né? Então tem uns que são um pouquinho mais mal-humorados do que os outros, mas tem uns que são um pouquinho bem-humorados para os outros. Mas às vezes você tem que entender o mau humor daquele momento, né? Aquilo que está acontecendo. E quando um casal já está em crise, isso é muito complicado de entender. Um simples mau humor do outro, você não compreende e aquele mau humor passa a ser um furacão de problemas, um furacão de emoções naquele momento, né? Então, assim, existem várias formas da gente olhar esse ódio. Aí depois o que acontece? Quando você explode e joga tudo pro ar e fala coisas que você nem queria falar, isso também faz parte aí você volta, aí acaba o fogo, acaba aquele fogo da emoção. Saber lidar com as emoções é algo extremamente importante, porque se você alimenta esse tipo de emoção, por exemplo, a raiva, a irritação, a forma que você expressa essa raiva e essa emoção pode ser uma forma muito desequilibrada de fazer isso. E depois que passa tudo, aí você ama, né? Aí você se arrepende, aí você quer ficar perto da pessoa, aí você, mas não era isso que eu queria dizer, mas não era isso desculpa, isso que aconteceu. Então, a aparência, o que dá a entender é isso, que eu amo e amo e odeio aquela pessoa ao mesmo tempo, né? Mas eles têm momentos de explosão, momentos de raiva, momentos desse que ela própria acha que é um ódio, né? Mas com um encanto, isso passa. Aí você tem que lidar com isso. Aí como é que você vai lidar com isso, né? Então, assim, essa parece que... Tá numa montanha-russa de emoções, essa né? Essa montanha-russa de emoções que está em nós, e nós projetamos no relacionamento, nos leva a isso. Agora, como a gente vai lidar com essa parte é que é extremamente importante, porque eu vejo muito um casal assim, onde um explode muito, né? E o outro toma todas as dores, e aí existem os abusos que não necessariamente precisam ser físicos, mas começam a ser os abusos verbais, as ofensas, né? Que existem dentro de um relacionamento, a necessidade que um tem de ofender o outro. Isso é uma coisa que a gente... É bom falar sobre isso, né? Por que eu ofendo? Eu acho que sempre, se a gente está do lado de cá sendo ofendido, convivendo com alguém que tem uma grande irritabilidade, eu acho que é muito interessante a gente sempre conseguir colocar na balança, assim, se aquilo é meu ou não é meu. Porque se eu conseguir perceber que aquela irritabilidade, eu não tenho nenhum compromisso nela, porque eu não a provoquei, eu não fiz parte do assunto. Então, a hora que eu identifico que aquilo não é meu, é do outro, eu já começo a conceber que o outro está passando por alguma coisa. Então, eu não preciso me ofender, não preciso me sentir ofendida, né? Tudo bem, eu não estou dizendo algo que vai ser todos os dias, mas eu digo, é um processo de início. Aí eu posso esperar essa irritabilidade abaixar para dizer para o outro, olha, eu acho que você precisa de se ajudar, o que está acontecendo, né? E aí eu acho que o diálogo seria uma máxima. E se tiver reciprocidade do outro dizer, olha, desculpa, meu emprego, não estou bem, coisa e tal, e isso pode ir tendo esse diálogo, né? Como é que a gente pode tratar disso sem que chegue a essa irritabilidade? Porque eu acho também que é muito cômodo a irritabilidade, porque é como se eu achasse que eu sou assim e não há nada a ser feito. Exato. Mas depois de uma certa maturidade, eu diria, de experiências na vida, não é nem idade, de experiências, a gente vai percebendo que tudo pode ser lidado.
né? Exato. Aí, claro, cabe às pessoas decidirem se o outro não tem nenhuma vontade de lidar com aquilo e aquilo vai se tornando repetitivo, se você vai querer se manter naquela relação ou não, porque você também tem direito de fazer essa escolha, né? Se o outro se mantém nesse lugar e isso não termina, isso vai virando meses, vai virando anos e você tem que saber também o que você deseja, né? Agora, se a irritabilidade for sua, a gente colocar o lado inverso, e o outro tiver essa condescendência de se perceber que não é dele e ele te ajudar, te levar a esse diálogo, maravilhoso. Agora, quando os dois se irritam, realmente não tem ninguém ali que vai gerar passividade, né? Agora, eu acho que sempre a gente precisaria estar aprendendo a domar esse lado primitivo e ter ações baseadas no bom senso, né? Agora, eu acho que isso envolve muito a busca da harmonia, a busca da paz, a busca da gratidão. Tem pessoas que estão sempre buscando isso, né? E tem pessoas que estão sempre buscando a confusão, né? Depende, né? Tem pessoas, né? Então, depende do como é que você dirige conduz o seu bem-estar, né? Se você se sente responsável por ele, se você se deixa levar pelo que o outro faz, né? Então, como é que a gente conduz, né? Hoje eu estava até atendendo uma pessoa e estava dizendo isso a ela. A paz é uma construção interna. Se você, todas as vezes que o outro sair da paz dele, você também sair da sua, a sua paz não é mais sua. Você está na mão do outro. Então, o outro conduz como vai ser seu dia. E você está ali, oh meu Deus, hoje eu tenho sorte, eu tenho azar, né? Então, a paz é uma construção nossa. Eu preciso construir minha paz e não me deixar levar por aquilo que o outro faz, né? Agora, é lógico, tudo dentro de um diálogo, dentro de um processo das pessoas buscarem se autoajudar, decisões que você tem direito a tomar dentro da relação, limites que você pode dar também. Aí vai depender, porque se um gosta de bater e o outro vai encontrar alguém que gosta de levar isso para casa, assim, no sentido de também fazer parte desse jogo, aí pode ser que fique muito simbiótico e isso leve anos para se consertar, né? É muito bom que você falou, gostei muito, porque existe a possibilidade do que nós criamos, o conflito que nós criamos dentro desse relacionamento ser a nossa própria porta de libertação, o nosso próprio caminho que vai fazer a gente melhorar e se transformar. Dentro disso que eu observo que existe, dentro desse conflito, existe um conflito. De quem é esse conflito? É meu ou não é meu? Eu vou ficar presente e vou observar de quem é isso. Então, se for meu, eu vou buscar uma alternativa. E se não for meu, eu estou presente, estou vendo que não é meu, eu não preciso me deixar me contaminar com aquilo, e eu posso, o que eu vou fazer, vou conversar e o que eu vou fazer para transcender a esse problema. Mas sempre existe a possibilidade de melhorar, sempre existe a possibilidade de melhorar. O que não dá, como você falou, é para continuar nessa reação automática, sem perceber o que está acontecendo, sem saber, simplesmente nós precisamos ser melhor que os animais, no sentido que nós temos um cérebro. O animal, quando é atacado, ele morde. Nós não podemos estar assim. A gente tem o ego, né? Então, quando a gente é atacado, a gente quer defender o ego, né? Exato. Então, no momento que a gente quiser quebrar isso, a gente vai ficar presente, prestar mais atenção para que a gente possa observar. E desse problema, desse conflito que nós criamos ou que está na nossa frente, nós podermos utilizar aquilo como um meio de se conhecer e de crescer dentro do relacionamento. Isso é possível. É verdade. E um dos grandes problemas que foi citado também num relacionamento, infelizmente, é o diálogo, né? As pessoas não sabem se comunicar, não sabem dialogar, né? E a regra número 1 na minha experiência em questão de relacionamento é você aprender a falar de sentimentos ao invés de falar de eventos. Porque o que acontece, por exemplo, no evento de ciúmes, né? A pessoa chegou e às vezes ficam horas e horas e horas e horas brigando porque você olhou para fulana, porque você conversou com ciclano, porque você deu atenção para ciclano. E aí a briga fica assim, ó, não, eu não dei.
Não, você deu. Não, eu não dei. Não, você conversou. Não, você não conversou. E aí fica, eu vi que você conversou e você tá mentindo que não conversou. E aí, pra que você conversou? Eu te falei pra você não conversar. E aí, seria tudo mais simples. Se você dissesse assim, olha, você conversou com fulano, você conversou com fulana. E eu quase morri de ciúmes, né? Então você fala do ciúme, você fala daquilo que você sente, ao invés de você falar do evento. Tudo bem, você pode falar do evento que aconteceu, são pequenos eventos, mas aí fala dos seus sentimentos, né? Fala, olha, meu amor, eu senti ciúmes, olha, meu amor, foi carência da minha parte, olha, meu amor, sabe por que eu fiquei tão triste? Porque eu queria tanto a sua atenção, o seu amor, o seu carinho, e naquele momento você decidiu sair com seus amigos, né? E é sempre começar o diálogo dizendo, eu me sinto assim, né? Para a pessoa não querer se defender, para você não... Isso é questão de pequenas táticas que você vai, porque a partir do momento que você diz você é isso, a pessoa vai querer se defender, porque quando você ataca, a pessoa quer se defender. Mas a partir do momento que diz assim, eu me sinto assim, seja lá, eu me sinto carente, eu me sinto desculpa ciúmes. te falar assim, mas como homem, uma parte masculina como eu, tô ouvindo aqui. Uma parte Vou falar de masculina. sentimento. Liberte-se, Edson. Não. No primeiro episódio eu tava só ouvindo, agora eu vou ter que falar, porque eu vou ter que me defender. E por que não, Edson? Qual o problema de você falar que tá com ciúmes, Não, pro Edson? homem é mais difícil falar de sentimento. Mas é que isso, esse episódio tá aqui. Não, É pra por gente é mais isso. difícil. A gente chega, não, mulher, vai fazer. Brincadeira, né? Não é bem assim. Mas pra gente, quando chega em casa, a gente vai conversar de algo. Eu tenho a doutrina espírita, graças a Deus, que me direciona. Mas pra mim é mais difícil falar de sentimento. Eu tô sentindo fraco, eu tô sentindo... Se eu falar que eu tô sentindo fraco, acabou. Entendeu? Então, assim... Pra mim é mais difícil falar de sentimento. E apesar que as mulheres falam demais, quando você fala coisa... Esse é o grande problema, às vezes, de nós mulheres, sabendo? Porque, às vezes, quando você fala assim, vamos conversar, o homem corre léguas, né? Ele não quer conversar, porque aquela conversa vira briga, entende? Porque não tá se... Exato. Mas acho que tem uma grande sabedoria. Porque a hora que o homem vai se relacionar com a mulher, vai haver essa mistura, né? A mulher tem mais facilidade de se colocar, aparentemente, né? A maioria, vamos dizer assim. E o homem é criado com esse estigma de que ele não pode demonstrar, que ele não pode chorar. Hoje em dia até as coisas melhoraram, mas para nossa geração ainda era assim. Então eu acho que é uma quebra de paradigma. Você olhar e falar assim, é mesmo, eu sou homem, então é mais difícil. Acabou. Ou então, é mesmo, né? Eu sou homem, mas pra mim pode acontecer também, qual o problema? Eu só estou homem, eu não sou homem. Agora você compra o lado dele, que ele não vai falar mesmo, Rosana. Repete, Edson, eu estou homem, eu não sou homem. Eu sabia. Não é brincadeira, gente. A gente tá aqui pra brincar. Mas a Natália tem uma pergunta, né, Natália? Tenho, Edson, tenho uma pergunta, Que é sim. interessante. Sim, mas é só para realmente finalizar esse assunto que a gente estava falando, mais uma vez fica claro para mim, como aqui, digamos, uma mediadora nesse nosso bate-papo tão gostoso, que para nós nos melhorarmos, né, para nós podermos atingir todas essas... esses patamares, nessas etapas boas, é com o autoconhecimento, não é, gente? É você poder não ser tão... Como que eu demonstro meu sentimento? Fazer o contrário, Edson. Olha, a gente tá aprendendo aqui, hein? Vamos combinar que para nós podermos chegar nesse patamar... Você tá vendo que eu tô sozinho nas três, né? Por isso que eu tô te defendendo. Que eu acho que a minha lição aqui, eu espero que tenha sido a mesma que a sua, que nós precisamos sim nos olhar internamente, que precisamos quebrar esse paradigma aí do espelho, essa coisa de que não podemos nos declarar ou não podemos nos expressar como
como nos sentimos, e isso é, assim, muito esclarecedor. Espero que seja esclarecedor para as pessoas que também acompanham o nosso programa. E uma dessas pessoas que acompanhou o nosso programa mandou uma pergunta para nossa oficina do sentimento. É o seguinte, ela tem um relacionamento, essa pessoa que nos acompanha, e ela pediu para perguntar para vocês, né, as nossas convidadas, que dentro desse relacionamento tem meses, aí tem um tempo já considerado grande, as palavras dela já faz bastante tempo, que eu não tenho relação sexual com o meu parceiro. Então ela tem esse relacionamento sério, um relacionamento que faz parte da vida dela, mas já há algum tempo ela não está conseguindo ter relações sexuais com o parceiro. Qual seria aí um conselho? Qual seria uma ideia que vocês poderiam responder a essa nossa... Bom, a falta do sexo, ela tem, né... Nossa, isso aí teria que fazer outras perguntas também para ela, mas vamos começar lá do princípio, né? A falta do sexo muitas vezes é uma consequência do que está acontecendo, de uma falta de conexão entre o casal. Então, essa falta de conexão, ela vai crescendo, então as pessoas parecem que se divorciam estando dentro do mesmo teto, né? Então, isso aí vai havendo, por causa de mágoas, diálogos não respeitados, mulheres, muitas vezes, que querem assumir a energia masculina de dentro de casa, né? Então, ela acaba diminuindo o marido, isso acontece muito, né? E acabando com isso faz com que o marido também se sinta tímido, né? Isso é uma das questões, se sinta pequeno, se sinta não importante, literalmente tirando um pouco a masculinidade do homem, né? Isso é um fator que acontece, né? Outra coisa vem dos fatores femininos. Às vezes o homem é tão irritado, tão bruto, tão que a mulher vai se distanciando e ela também não quer uma aproximação sexual. Por incrível que pareça, esse é um problema no casamento. A falta de sexo, ela gera um problema, porque gera uma insatisfação dos dois lados. Gera uma insatisfação, das vezes, a mulher também não se achar desejada, né? E isso é um problema aí, ela já começa a entrar assim, meio assim com a autoestima. Nós vamos voltar de novo a falar do diálogo. Não é conversado sobre isso, né? Você vai perguntar a uma pessoa, eu já não tenho sexo, você senta com o marido para conversar? O que está acontecendo, né? Pode estar acontecendo um problema hormonal, pode estar acontecendo um problema médico, pode estar acontecendo, sei lá, pode ter tanta coisa acontecendo, mas é incrível como mesmo um casal que é casado durante muitos anos não tem a liberdade um com o outro de falar sobre sexo. Não tem a coragem de sentar e ter uma conversa em relação isso realmente ao é sexo. muito difícil, Ana, realmente, vou falar como eu homem, né? Uhum. Vou falar como que eu me vejo diante da situação, porque nós homens, o sexo, assim, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser bambambam, é o que o mundo lá fora nos mostra, né? Então a gente está nessa cultura. E queira ou não, a gente acaba observando, porque eu não sou perfeito, eu ainda estou nessa cultura. E realmente esse é um tema muito difícil pro homem. E quando ele lidar com essa situação, estou falando por mim, isso sou eu falando. Quando a gente lidar com essa situação, a gente nos faz muita pergunta do que eu sou capaz. Como que eu vou dizer para um amigo que eu não estou bem sexualmente com minha esposa? Eu não estou fazendo sexo. O meu amigo vai, né? Dependendo do amigo, se a gente falar dentro de um grupo aqui, com a gente está em harmonia, dentro de uma casa espírita, com confraternização, ou qualquer outro centro que tem confraternização, é diferente. Mas se você for para fora,
é complicado. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão que eu não sou terapeuta, não sou nada, sou praticamente um ouvinte, né? Participando do programa. Pois é, aí você pergunta assim, Edson, é engraçado, né, você ouvir isso do homem, né? Porque com as mulheres tá aí uma coisa boa, né? Porque a gente reclama muito das amizades das mulheres, mas com as mulheres, às vezes a gente se sente muito mais à vontade de falar, nossa, eu não tô tendo sexo com meu marido, não sei o que está acontecendo. O homem, ele não vai se abrir em relação a isso com ninguém, Nossa, aliás. É muito difícil, é um tema muito difícil para o homem. É um tema muito secreto, é uma coisa e causa um sofrimento entre paredes, assim, muito, muito, muito grande. E de novo, a gente vê, como vocês falaram do primeiro episódio da Disney, né, da princesa. Nós temos quem? Super-Homem. Batman. São esses personagens que a gente tem que ser forte, que a gente derruba, que a gente mata, que a gente... Então, a gente tem essa visão homem, que a gente é todo poderoso. E isso confunde muito a gente. Tô falando eu. Talvez outro homem que sentar do meu lado vai pensar totalmente diferente. Mas isso sou eu falando, entendeu? Então, não, mas faz sentido o que você está falando. E aí, bota mais um obstáculo. Lembra daquilo que você falou? Para o homem é complicado falar sobre sentimento, né? Se torna... Porque o sexo, ele está muito ligado ao sentimento. Completamente. Entendeu? Então, assim, por exemplo, Freud mesmo explica uma coisa, e ele é uma explicação fantástica da parte dele. Ele diz o seguinte, que um homem, quando ele começa a trabalhar demais, e ele exerce toda a força dele, tá no trabalho, ele fica horas além do expediente, onde ele tem que investir muito a força do trabalho, ele usa a força sexual para isso. Então, se ele trabalha demais da conta, ele não vai ter força para ter sexo. Isso é uma coisa, né? Que pouco falada, mas é uma realidade. E aí o que acontece? Ele deixa de procurar a mulher. A mulher já bota 1000 coisas na cabeça dela. Aí ela já fecha, né? Ai, meu Deus, eu não tô bonita. Ai, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Ai, meu Deus, ele não se interessa por mim. Ai, meu Deus. E claro que isso acontece com a mulher hoje em dia também. A questão do trabalho da mulher é muito verdadeiro. Se ela trabalha e ela usa a força, porque segundo Freud, é a mesma força. A força sexual é a força que você usa para o seu trabalho. Então, a mulher, quando ela está usando essa força demais no trabalho, ela também diminui o libido dela. E tem outro caso também, Leonardo, que eu fiquei sabendo, através da mídia, que uma mulher estava com problemas fisiológicos também. Hormonais. E ela não conseguia ter sexo. E ela não explicava o porquê. Eu não conseguia entender o tanto. O marido percebeu que ela não conseguia fazer sexo com ele. Ele foi criando um certo ciúme dela, foi criando uma certa... Porque ela não sabia o que estava acontecendo com o corpo dela. Não que ela estava traindo o marido, mas que ela estava com problemas, né, hormonais. Isso também é outro caso. Outro caso que acontece. Então aí você vê que nenhum dos dois se comunicam, né? E aí acontece o distanciamento ainda maior, porque uma coisa é danada, essa capacidade que nós temos na nossa mente de tirar conclusões erradas do que o outro está pensando. Isso me assusta horrores. Porque quando uma pessoa chega e fala assim, é porque fulano está dizendo isso, eu falo assim, você acha isso? Acho. Na grande maioria das vezes não é realidade. É verdade. Então, talvez para o caso, esse caso específico dessa pessoa que falou, ela não elucidou bem se é ele que está vivendo isso, se é ela que está vivendo isso. Talvez valesse a pena, se ela quiser, ela podia até mandar um e-mail para que a gente pudesse entender melhor, né? E aí entrar nesses casos, como vocês citaram, investigativo. Então, ela pode passar na ginecologista, fazer um exame, ver. Ele pode também passar no urologista, ver a taxa, se eles estão com algum problema do
libido, se tem a ver com a parte hormonal. Às vezes a pessoa pode estar vivendo uma doença ou ter passado por uma doença, né? Às vezes uma perda pode tirar o libido, né? Às vezes uma perda de um ente querido faz com que a pessoa se sinta culpada. Eu recebi outro dia um e-mail de um trabalho que eu faço com pessoas enlutadas e ela estava dizendo que ela se sente culpada de ter relações, de ter prazer. Porque como ela podia ter prazer se o filho dela havia morrido. Então, veja como é interessante. Então, interessante eu quero dizer no sentido de como a gente amplia isso. Então, talvez o ideal é sempre a pessoa investigar. Se depois de fazer todos os exames não for nada fisiológico, aí pode procurar uma ajuda psicológica para tentar entender, né, haver esse diálogo, né, como a gente está conversando. Às vezes o diálogo precisa de uma moderação, precisa de ter uma terceira pessoa que vai ajudar, porque às vezes as pessoas não se sentem bem, se sentem né, atrás de todo um conceito determinado sobre masculino e feminino. Então, às vezes precisa de uma pessoa para fazer essa ligação entre eles e ali surgiu o diálogo, né? Mas eu sempre acho que as pessoas devem buscar ajuda. É uma ótima colocação, realmente, Rosana. Os tópicos mais importantes aqui: comunicação, diálogo, aprender a lidar com o nosso parceiro, com as nossas parceiras, com as pessoas com quem nos relacionamos e principalmente com nós mesmos, porque enquanto não nos conhecermos, é basicamente impossível conhecer ao outro e se relacionar com o outro. Não querer ler mentes, né? Não achar que o outro está fazendo isso, né? Na grande maioria das vezes, vou repetir, a gente está errado, não é nada disso, não é nada daquilo que a gente imaginou, não é nada daquilo que nós achávamos. E isso criar a sua própria história dentro da sua mente sem ouvir o lado do outro, né? É muito, muito, muito complicado. Uma coisa, outra também, que acaba um pouco com o libido, é quando o instinto maternal vem forte demais, né? Então aí quando, por exemplo, nasce uma criança, a mulher tem muita dificuldade em deixar o bebê e ser mulher, né? E isso é uma das coisas. Eu não sei se essa pessoa tem filhos pequenos, o que está acontecendo, mas isso é um fator também. Não há necessidade, ela pode fazer os dois papéis de ser mulher e de ser mãe, e ela vai ter que achar um equilíbrio. Mas se você, como a Cíntia tocou numa palavrinha chave, que eu ia até conversar com você, Cíntia, piloto automático. Se você não sai do piloto automático para resolver as situações da sua vida, você não consegue resolver nele. Vai ter que sair do piloto automático para ver outras possibilidades. Se você não fazer essa movimentação de sair do piloto automático, ou seja, de reagir à vida da forma que você está acostumado a reagir, né? E fazer as coisas e acreditar em possibilidades diferentes, não vai haver mudança na sua vida. Então fica aí, nós vamos entrar em contato, né, com essa nossa espectadora, com essa pessoa que nos acompanha, tentar investigar mais. Espero que possamos ter ajudado, mas antes de encerrarmos o programa de hoje, né, que tivemos a parte 1 e a parte 2, eu quero começar com a Rosana. Rosana, se você quiser deixar seu contato, seu e-mail, para se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho, como que você... Na minha rede social, Rosana de Rosa, e o meu e-mail também, rosanaderosa@gmail.com, fica bem fácil me achar assim. Rosana com S. Com um S. Rosana, então, já agradeço a sua presença. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito bom. Volte sempre que puder. Adoramos tê-la aqui conosco. Ionara e Cíntia também querem deixar algum contato diferente? Podemos manter o contato aqui da nossa casa? Não, pode manter. Podemos, não é? Pode. Então, a Cíntia e a Ionara, que estão sempre aqui conosco no nosso programa, se vocês tiverem qualquer pergunta para elas, quiserem tirar qualquer dúvida, é só mandar um e-mail pra gente, não é, Edson? Que é o nosso podcast bss@gmail.com. Pode seguir a gente nas nossas redes sociais, no Facebook Broward Spirit Society, nosso website também. E tem aí, é só procurar o nosso podcast também, não é, Edson, no aplicativo? No Podbean. Podbean, procura lá Broward Spirit Society, que vocês vão conseguir encontrar todos os nossos programas, oficina de sentimento, mediunidade, magnetismo e vários assuntos muito interessantes. Eu sou a Natália Mota, muito obrigada. Eu sou o Edson Filho. Até a próxima.